Sabe, quem já tentou mergulhar nos estudos do Espiritismo e em algum momento se sentiu um pouco perdido, olha, pode ficar tranquilo. Isso é mais comum do que se imagina. Hoje a gente vai dar uma olhada num dia que o próprio Allan Kardec deixou pra gente desvendar um erro muito, mas muito comum nesse caminho. Um erro que pode até frustrar, sabe? Mas que, com a orientação certa, dá para evitar tranquilamente. Porque para quem está começando, essa jornada de estudo pode sim parecer um verdadeiro labirinto, cheio de caminhos, de informações. Já aconteceu de estar lendo e sentir que as peças simplesmente não se encaixam? A boa notícia é que o problema, na maioria das vezes, não está em quem estuda não. Não é falta de capacidade de jeito nenhum. E aqui, tá o ponto-chave de tudo. A grande dificuldade, geralmente, não é falta de fé, não é falta de inteligência, é começar na ordem errada. Pensa que lá em 1861, o próprio Kardec já alertava que a maioria das pessoas se perdia não por duvidar, mas por pular etapas que são, assim, essenciais. Então, vamos direto ao ponto. Qual é esse erro tão comum? É começar pelos fenômenos. É aquela ansiedade, sabe? A vontade de ir direto para a parte prática, porque parece mais impressionante, sem antes construir uma base, um alicerce de conhecimento. E por que esse atalho é tão perigoso? Bom, Kardec aponta 3 riscos bem claros. O primeiro é a pessoa acabar achando que tudo não passa de um truque, uma ilusão. O segundo é a frustração, quando nada funciona do jeito que se imaginava. E o terceiro, que é talvez o mais sério de todos, é o risco de acabar se tornando um alvo para espíritos que, vamos dizer, gostam de pegar peças ou que não têm as melhores intenções. A analogia que o Kardec usou é simplesmente perfeita. Olha só. É como tentar correr antes de andar. O resultado é a queda. É tão simples, mas diz tudo, não é verdade? Resume com uma clareza enorme o perigo de a gente querer pular as etapas. Ok, então se esse é o erro, qual seria o caminho certo? A melhor parte é que Kardec não só mostrou o problema, ele também deixou um mapa, um guia bem claro para a gente seguir. Um caminho que ele mesmo desenhou como o ideal para o aprendizado. A ordem correta, segundo ele, é uma progressão muito lógica. Pensa numa escada. O primeiro degrau é só ter uma ideia geral do que é o espiritismo. O segundo, que é a base de tudo, é mergulhar fundo na parte filosófica, que a gente encontra em O Livro dos Espíritos. E só depois, como terceiro degrau, é que a gente deve se aproximar com cuidado da parte prática, usando o Livro dos Médiuns como guia. Imagina só, pular esse segundo passo, a filosofia, é como querer construir uma casa sem fundação, sem alicerce. Ela pode até ficar de pé por um tempinho, mas a primeira ventania, ela não se sustenta. É essa base filosófica que dá sentido e, principalmente, que dá segurança para tudo que vem depois. Agora que a gente já entendeu o método, vamos um pouco mais fundo. Qual é o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso? O destino final dessa jornada vai muito, mas muito além de só ver ou produzir fenômenos. E aqui a gente vê a grande virada de chave que o Kardec propõe. Muitas vezes, o foco de quem começa é buscar o espetáculo, é querer desenvolver poderes, ver coisas acontecerem. Mas o foco essencial, o verdadeiro propósito, é outro. É a busca pela nossa própria transformação. É a prática do bem, é a mudança que acontece dentro da gente. E aqui a gente chega no coração da mensagem. A grande sacada que muitos deixam passar batido. O objetivo final de Kardec nunca foi formar médiuns, era formar pessoas melhores. O espiritismo só funciona de verdade quando deixa de ser sobre o espetáculo lá fora e se torna uma ferramenta para a nossa transformação aqui dentro. Então, com tudo isso em mente, como a gente pode seguir em frente de forma mais segura? Vamos pensar nisso aqui como uma bússola, um guia, para orientar os próximos passos, para que essa jornada de estudo seja mais clara e, o mais importante, tenha mais propósito. Vamos resumir de um jeito bem prático, quase um checklist para a gente não esquecer. Primeiro, sempre priorizar a filosofia antes da prática. Segundo, a busca deve ser por entendimento, não por poderes. Terceiro, estudar com seriedade e, se possível, junto com outras pessoas em comunidade. E por último, e talvez o mais importante, lembrar que isso é uma jornada, não uma corrida. É preciso ter paciência com o próprio processo. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. E se o maior fenômeno espírita que a gente pode testemunhar não for uma mesa que gira ou uma comunicação do além, mas sim uma vida que foi transformada para melhor? Talvez esse seja, no fim das contas, o verdadeiro e mais incrível objetivo de todo esse estudo.